Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, você que é inscrito, continua compartilhando, porque se você está ainda, é porque você sabe que vale a pena, amém? E se vale a pena, irmão, compartilha com seu vizinho, compartilha com sua família, compartilha com seus conhecidos, com o máximo de pessoas, né? O máximo que você puder. Pessoas, né? Eu creio que Deus vai te honrar muito. Se você não viu, você vai ver. Se você viu, você vai continuar vendo. Amém? Preste bem atenção. Deus, ele olhou para você, né? Não olhou seus defeitos. Deus olhou para mim e não viu meus defeitos. Porque se ele olhasse nossos defeitos, irmão, nós nem no mundo estávamos, na verdade. Porque como diz a palavra do Senhor, quando aquele homem estava, ou seja, vamos dizer no plural, estava julgando aquela mulher, o que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, a cada dia, se nós procurarmos consertar, melhor ainda, amém? Porque se eu for procurar falha, né, em algum de vocês, ou procurar falha em mim, nós vamos ver bastante, porque nós estamos na terra, irmãos. E a terra é fruto de pecado, geração de pecado, amém? Mas se eu e você quiser ter um governador bom, um governante bom, ótimo, que a gente vai se maravilhar com ele, bom, persevera. Que o único governador bom, o governante bom mesmo, irmão, é Jesus Cristo. E ele prometeu voltar. Então vamos se preparar junto para se encontrar com ele, amém? Vamos se preparar junto? Porque, irmão, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, aleluia, glória a Deus, irmão, só de falar já sinto poderosamente a presença de Deus na minha vida. Creio que você também. Então, irmão, vamos fazer comigo uma reflexão, alguns momentos de oração. Você que é inscrito, você que visualiza o canal, se você visualiza, irmão, tenho certeza que você gosta do conteúdo, é muito bom. Não sacia a carne, mas sacia a alma. Aleluia. E quando eu olho para dentro da palavra, irmão, eu vejo Deus falando comigo e falando com você, dando mais uma oportunidade de vida para mim, mais uma oportunidade de vida para você. Porque quantas pessoas já foi e nós estamos com vida, porque Ele conta comigo, Ele conta com você. Aleluia. Glória a Deus. Preste bem atenção, irmãos. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para passar para você, amado. Para passar para você, amado. Essa palavra, irmão, às vezes as pessoas perguntam para que público? É para todo público, irmão. Desde o menor ao maior. Porque Jesus não falou que escolheu idade para salvar. Ele vai salvar todos, irmão. Todos, sem exceção. Que tiver com o coração limpo, puro. Se procurar, irmãos, a se purificar a cada dia. Porque aquele que faz não tem pecado está mentindo. Mas procurar se purificar, a gente pode fazer isso. Fazendo esforço, a gente pode fazer isso. Amém? Irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Aleluia. Se você observar o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, o Senhor vai dizer assim, irmão, bem-aventurados os que lê, os que ouvem, os que guardam. Os que lê, os que ouve, os que guarda. Irmão, porque o que lê, o que ouve, o que guarda, porque nós vamos ser julgados por esse livro, irmão. Não é o ser humano que vai apontar. A Bíblia está em descrição dessa palavra, sabe aonde, irmão? No livro de Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37. O 36 diz que toda palavra ociosa que o homem ou a mulher serve vice-versa, há de dar conta no dia do juízo. Porque, irmão, por minhas palavras, por suas palavras, não vou ser condenado. Se alguém está falando da sua vida, amado, fique em paz. Eu sei que é difícil, irmão. Porque às vezes você pode falar assim, irmão, mas não é com você. Se fosse com você, é outra coisa. Não, irmãos. Isso é para mim. Quando a gente manda a palavra, vem direto primeiro para nós que estamos administrando. Porque o Senhor diz na palavra de Deus, num dos sermões que Ele mandou, que se nós tirar um tio, uma vírgula, vai ser tirado de nós a parte, né, do livro da vida. Amém? Da parte que Ele tem para nós, que é precioso, Ele vai tirar. Aquela parte que Ele levou para nós, Ele vai tirar, porque Ele não pediu para aumentar e nem para tirar. Amém, meu amado? Você está entendendo o que Deus está falando? Então eu quero vos dizer que o Senhor diz nessa palavra, o que me chama muita atenção, meu amado, é que Ele diz, bem-aventurados os que leem, os que ouvem, os que guardam, porque as palavras são preciosas, que Ele está voltando. E os dias são maus. O que a gente vê diante dos nossos olhos? Muita falsidade.
Muita mentira, muito engano. É governo que diz que vai fazer isso, não faz. É político que quando na eleição aparece é só Jesus. Amém, amado? Mas não estamos para divulgar isso. O que a gente estamos para dizer, irmãos, é sobre a vinda do Filho do Homem. Porque lá no livro de São João, capítulo de número 14, ele diz, com todas as letras, que ia preparar lugar para mim e para você. Ou seja, vamos dizer no plural, né, irmãos? Para todos nós que vencer. Porque diz assim, irmão, que palavra amiga, palavra maravilhosa. Ele diz que há muito lugar, oh glória a Deus. Tem lugar para mim, para você, para toda a nossa família, parentes e amigos. Ou sobre, irmãos, a palavra é lançar para todos aqueles que vencem. Então vamos lutar para vencer, irmãos. Vamos lutar para vencer. O que está em jogo é a nossa vida, irmão. Eu também estou nesse barco, porque eu estou aqui na terra ainda. Se eu fosse mais santo, eu não estava aqui, eu estava lá com ele. Mas ele diz: quem é santo, santifique mais ainda. E quem é justo, se justifique mais ainda. Seja justo, né? Mais ainda. E quem é sujo, suje mais ainda. Que queima essa palavra. É quem sabe como se limpar, sabe como, né, sair daquilo. E não sai, irmão. Então se aprofunda. Se você tem como sair e não quer sair, irmão, não é? Porque Jesus faz esforço que eu te ajudo. Salmo 41, 10. Ele diz que Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele nos dá graça. E com a destra, prosseguindo a leitura, diz: com a destra da justiça dEle, Ele nos honra, nos exalta. E diz, prosseguindo mais, irmão, se você observar o contexto, prosseguindo a leitura, diz que envergonhado e confundido será aquele que procurar a nossa cabeça, aquele que procurar nos envergonhar, aquele que procurar nos derrotar, a nos destruir. Pode ver, irmão, no livro de Esther. Aquele homem que fez aquela forca para Mardoqueu, ele caiu nela. Aleluia, glória a Deus, Santo de Israel. Aqueles homens que tramou contra Daniel, fez ele entrar na cova, irmão. Daniel entrou e saiu, porque ele tinha Jesus na vida. E é aqueles homens, irmão. É aqueles homens, irmão, que caíram lá depois. Porque a lei do retorno vem, irmão. Eu não sei o tamanho da sua prova, mas eu posso garantir, irmãos, que a Bíblia diz. Isso, tamanho da sua vitória, o tamanho da sua conquista. Olha Salomão, ele já tinha tudo, irmão, ele só pediu riqueza. O que o Senhor disse? Por você não ser egoísta, eu vou acrescentar seus bens também. Pode ver que ele foi mais rico do Oriente. Segundo o contexto diz que a rainha de Sabá, ela duvidou, irmão, chegou lá, era além do que ela imaginava. Então o Senhor sempre dá além do que a gente imagina. Tenha certeza. Isso que você está procurando, isso que você está buscando, se você não desistir, ele vai recalcar, ele vai transbordar, irmão. Vai fazer uma bênção tão grande, mas é tudo meu. E nem no livro de Lucas 5, irmãos. Se você observar o contexto ali, se você observar a leitura, ele não tinha pegado nada. Disse que tinha trabalhado a noite toda, mas nada tinha alcançado, nada tinha pescado. Ei, irmão, cá entre nós aqui, preste bem atenção. Quando Jesus entra no nosso barco, a vida muda, a história é outra. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, Santo de Israel, dono de todo o universo, que está invicto, em vitória, nunca perdeu uma e nunca vai perder. Aleluia, glória a Deus. Quando ele obedeceu, irmão, ele fez até sinal para quem estava mais adiante. Porque quando ele falou: Senhor, tenho tentado de todas as formas, nada eu consegui, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Irmão, ele lançou a rede e foi bênção, irmão. Isso aconteceu comigo, antes de entrar nos caminhos do Senhor. Antes de entrar no caminho, ao encontro do Senhor, irmão, trabalhava que nem um doido e nada conseguia. Trabalhava hoje, eu comi, tinha que trabalhar de novo hoje, o Senhor me deu, irmão. Pela misericórdia, Ele vai te dar também. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas posso apresentar o tamanho do nosso guerreiro, o tamanho do nosso Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías 41, aleluia. Ou seja, Isaías 40, para ficar mais claro, irmão. Porque Isaías 41, 10 diz que Ele nos dá força, Ele nos dá graça. Ele nos ajuda a vencer. Mas no Isaías 40, verso 22, diz que Ele está sentado, irmão. Está sentado
no núcleo, no centro da terra, bem no meio, irmão, bem ali, aonde não escapa nada dele. E está olhando nesse momento para mim, para você. Aleluia. E está dizendo assim que nós estamos na concha das mãos dele. Nada escapa dele, irmão. Então ele está te vendo agora, irmão. Ele está te vendo agora, irmã. Preste bem atenção, ele está te vendo. Apocalipse, capítulo de número 21. Do 4 em diante, irmão. Se você vê a leitura, se você vê o contexto, diz, irmão, que a gente vai ter uma casa muito especial, vai ter uma morada muito linda. É a parte especial, irmão, que você não vai ver corrupção, que você não vai ver idolatria, que você não vai ver falsidade, que você não vai ver inimizade. Você vai ver só ternura, só bondade, só paz, só tranquilidade. Aleluia. Só majestade, só glória, inspirando unção. Aleluia. Você vai ver a fonte da vida. A água que jorra para a vida eterna, você vai ver ali. A água purificadora, a fonte de vida. A cidade que Jesus preparou. Irmão, o ímpio não acredita. Mas quem quer ser salvo acredita, irmão. Porque Jesus não mentiu, ele falou a verdade. Pode ver que João, ele viu uma revelação. E Paulo também viu numa revelação, num arrebatamento que ele teve. Aleluia. Porque, irmão, ele diz ali, glória a Deus. Se não me foge a memória, ele diz ali no livro de 1 Coríntios 12, ele diz assim, irmão, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, viu o trono de Deus, ouviu algo inefável que os olhos, né, humanos não podem ver. O ouvido humano não pode ouvir, o pé humano não pode pisar, a mão humana não pode apalpar. Isso tem preparado para mim, para você, meu guerreiro. Isso tem preparado para mim, para você, minha guerreira. Independente da sua idade, independente do seu tamanho, independente da sua classe social, o que o Senhor quer é um coração puro, sincero. Aleluia, glória a Deus. O Senhor marcou esse encontro para você e quer dizer para você que Ele é com você. Santo de Israel, você crê nessa palavra? A Bíblia diz que tem tudo de bom para nós, na nova morada que nós vamos ter. Mas você tem, irmão, uma decisão, você tem o direito de escolher viver com Cristo ou viver com as coisas da terra, a ilusão da terra. Ainda tem tempo, irmão, para pensar, ainda tem tempo, irmão. Você que observar esse vídeo, parar nesse vídeo, irmão, preste atenção, vai até o final. Porque Deus diz para Daniel, no capítulo 12, verso 13, tu, porém, vai até o fim. A gente nunca ganha uma vitória logo de começo. Você tem que ir até o final. Se você começa uma faculdade, por exemplo, se você não terminar, você não concluiu. Se você começar a trabalhar e parar no início, você não concluiu. Amém? Independente do tempo. Vai até o final, porque o Senhor sabe até onde você aguenta. Você está entendendo? O Senhor sabe até onde você aguenta. Aleluia, glória a Deus. E voltando para o livro de Atos Apóstolos. O que me chama a atenção, irmão, no livro de Atos Apóstolos, Atos 2, 41. A Bíblia vai dizer, irmão, quando aquela bênção que é chamada Espírito Santo, abraçou, defaz, derrete, assouve. Eu creio que Deus vai falar com a tua alma. Eu creio que Deus vai te colocar de pé espiritual através desse vídeo. E você vai ser aquela bênção assim que o Senhor falou. Você vai chegar lá onde o Senhor falou sim. Só não vai chegar se você não quiser, irmão. Mas se você tomar uma decisão completa, decidir de verdade, você vai chegar sim. Porque o meu sonho, ele realizou. Eu não tinha estudo, eu falava que tinha. Hoje eu tenho. Não tem uma faculdade ainda, mas tem o colégio completo. Amém? Não tinha um teto. Eu falava que tinha pela fé. Hoje eu tenho. Mas o mais importante, irmãos, disso tudo, é eu ter certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Por isso que eu estou aqui. Não importa o like, não importa o inscrito. O importante é o meu nome, amado. E o teu no nome. O meu nome, meu amado. O meu nome, teu amado.
Oh, glória! O meu nome, meu amado, meu nome, minha amada, é no livro celestial. Irmão, o mais importante é o nosso nome no livro da vida. Ei, o mais importante é o Senhor, na última trombeta, lembrar de mim, de você. O que eu quero, o máximo de alma, eu consigo ganhar através desses vídeos, irmão. Porque muitas pessoas não possam chegar nesse momento agora, até a sua casa, até a sua vida, mas o vídeo alcança, irmão. Quem sabe, sem querer, você vai parar nesse vídeo. Tenho certeza que o Senhor vai falar no íntimo, no profundo e no escondido, com a sua alma, com a sua vida, aleluia. Ele vai chegar até você e você vai se colocar de pé espiritual, como ele falou para Ezequiel, coloca de pé, que eu falarei contigo. Irmão, o contexto é bem claro, ou ele estava deitado, ou estava sentado. Como você está para Deus nesse momento? Você tá ouvindo só os outros ou está deixando o Espírito Santo falar com você? Ele direcionar a tua vida, ele te dá uma direção. Porque uma coisa é eu falar que tenho Deus, outra coisa é eu mostrar Deus na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, até papagaio fala, mas mostrar serviço através do Espírito Santo, ninguém mostra sem ter Deus na vida, independente do que ele seja, independente do que ela seja. Se não tiver Deus na vida, se Deus não for com ele não chega, irmão. Isso você pode ter certeza, porque a palavra dele não é mentirosa. São João 15 vai dizer logo no primeiro versículo, eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo, se comprometer, eu sou a videira verdadeira. E todos os ramos que é ligado em mim, prospera e dá muitos frutos. Aleluia, glória a Deus. Amém? São João 15,16, para terminar esse contexto, o que eu quero dizer, meu amado, o que eu quero dizer, minha amada, que não foi você que chamou Deus, foi Ele que te chamou, Ele que te escolheu, Ele que morreu por você, morreu por mim, amém? Você crê nessas palavras? Então, irmão, que essas palavras venham a fluir sobre a tua vida, e que Deus venha falar melhor no seu coração, até o próximo vídeo, amém?